Bom, vamos começar com uma verdade incrível. Os nossos rins são literalmente os heróis anônimos do corpo humano. Trabalhando incansavelmente nos bastidores, eles filtram centenas de litros de sangue todos os dias, controlando a pressão arterial com uma precisão microscópica. É um sistema de engenharia biológica simplesmente perfeito. Mas olha só a realidade aterrorizante por trás de toda essa eficiência. O dano renal começa de um jeito completamente silencioso. O tecido vai sendo queimado aos poucos, coberto de cicatrizes e sufocado, muito antes da gente notar qualquer alteração ou sentir qualquer dorzinha. E o pior de tudo? O verdadeiro perigo está escondido bem ali, naqueles alimentos que a gente consome todo santo dia. Então vamos direto ao ponto. Na nossa explicação de hoje, a gente vai quebrar a estrutura desses ataques invisíveis. Vamos passar pelo início do dano silencioso, os falsos saudáveis e hábitos matinais, os aditivos ocultos e o processamento industrial, a sobrecarga tóxica com medicamentos, o nosso maior inimigo, que é a frutose, e, claro, as alternativas para reverter esses riscos. Começando pelo ponto 1, o início do dano silencioso. O problema fundamental com grande parte da dieta moderna é como ela simplesmente burla os nossos sistemas de alerta naturais. 90%? Dá para acreditar? Até 90% da capacidade de filtração pode simplesmente desaparecer antes que surja o primeiro sintoma. É exatamente por isso que entender a mecânica desse dano celular é absolutamente vital para proteger o sistema antes que seja tarde demais. Passando para a parte 2. Falsos saudáveis e hábitos matinais. Essa proteção precisa começar no momento em que a gente acorda. Sabe aquela rotina matinal que a gente acha que é super saudável? Na tentativa de evitar laticínios ou açúcar logo cedo, é muito fácil cair numa verdadeira armadilha química. Cremes de café não lácteos, smoothies super concentrados e certos adoçantes escondem perigos severos para a filtração do nosso sangue. Parece exagero, né? Mas basta olhar a composição daqueles cremes para café sem leite. Eles usam agentes branqueadores e emulsificantes só para imitar a textura do leite. Quando consumidas diariamente, essas partículas exigem que os rins filtrem substâncias que sequer são alimentos de verdade, causando uma inflamação crônica e desgastando todo o revestimento do intestino. E os famosos smoothies verdes? Pois é, a gente joga umas 3 xícaras de espinafre cru no liquidificador e acha que está fazendo um bem danado. Mas, ao fazer isso, a gente pula a mastigação e a digestão primária, inundando o corpo com uma carga altíssima de oxalatos. Quando eles chegam nos rins, se ligam ao cálcio e formam microcristais incrivelmente afiados. É como o vidro moído causando cicatrizes nos tecidos. A mesma coisa acontece quando a gente troca o açúcar por adoçantes artificiais. Moléculas cloradas criadas em laboratório enganam o nosso cérebro. A expectativa do doce gera uma resposta de insulina inútil que, com o tempo, bagunça o metabolismo e danifica os delicados vasos sanguíneos dos rins. Ir para as opções naturais, tipo stevia pura ou monk fruit, é um passo crucial para a nossa longevidade celular. Ponto 3. Aditivos ocultos e processamento industrial. Aqui a gente vai ver como o processamento extremo converte nutrientes essenciais em riscos biológicos. Existem 4 grandes armadilhas que dominam as prateleiras: sódio ultraprocessado, carnes processadas, fosfatos inorgânicos e os óleos vegetais industriais. O traço comum e destrutivo deles é a modificação extrema da sua forma natural. Agora, o que é fascinante neste slide é que o sódio não é o grande vilão. O corpo precisa dele para funcionar. O perigo de verdade é o sódio ultraprocessado em doses gigantescas e sem o seu parceiro natural, o potássio. Essa falta de equilíbrio força uma retenção extrema de água, criando um estado de pânico e hiperfiltração que sobrecarrega todo o sistema. Ferrugem biológica. É bem isso. Os óleos industriais de sementes, tipo canola, soja e milho, passam por químicas agressivas e altas temperaturas. Eles literalmente oxidam no nosso organismo, desencadeando uma inflamação massiva que incha os vasos sanguíneos e impede a filtração correta dos resíduos. E olha, o processamento arruína até fontes boas de proteína. Uma proteína de alta qualidade reconstrói o tecido renal, claro, mas carnes processadas, como salsichas e peito de peru, são lotadas de conservantes que viram compostos pegajosos sob o calor. Eles ficam presos nos nossos microfiltros, entupindo todo o mecanismo de limpeza. 100% de absorção.
Esse é o problema do fosfato inorgânico. O fosfato natural da comida é absorvido devagarinho, mas a versão artificial inunda o sangue de uma vez. O organismo reage como? Tirando o cálcio dos ossos para tentar equilibrar. O resultado prático é que os vasos sanguíneos endurecem e calcificam. Eles literalmente viram pedra com o tempo. Número 4. Sobrecarga tóxica e medicamentos. Vamos olhar para o estresse impulsionado por vícios comuns e remédios de farmácia. Tanto o álcool quanto aqueles analgésicos e anti-inflamatórios de uso diário colocam um estresse físico absurdo e direto nos sistemas de filtração. O álcool, por exemplo, cria a tempestade perfeita para a destruição celular. Como ele é diurético, ele força a perda de fluidos, deixando o sangue espesso feito lama. Ao mesmo tempo, ele faz o ácido úrico disparar, formando cristalzinhos afiados. Imagina o sangue espesso tentando empurrar essas pequenas agulhas através dos filtros dos rins. É tenso. O detalhe crucial desses analgésicos é o seguinte: eles bloqueiam a dor, sim, mas essas mesmas substâncias são as responsáveis por manter os vasos sanguíneos abertos. Tomar essas pílulas como se fosse bala estrangula o suprimento de sangue, sufocando os órgãos por pura falta de oxigênio. Buscar soluções naturais, tipo cúrcuma e óleo de peixe, protege esse fluxo vital. Chegamos ao ponto 5. O maior inimigo, frutose. A gente precisa tirar um pouco o foco do sal e olhar para o verdadeiro líder em danos renais, o açúcar líquido. Isso aqui mostra direitinho o efeito dominó destrutivo da frutose que a gente acha no xarope de milho e nos sucos superconcentrados. Diferente da glicose comum, a frutose é processada quase que exclusivamente pelo fígado. Esse processo gasta tanta energia que o ácido úrico explode no corpo. A consequência? Os vasos sanguíneos se contraem violentamente, a pressão sobe e as células renais entram num ciclo vicioso de asfixia e inflamação severa. E, finalmente, a parte 6. Alternativas para reverter riscos. Depois de tudo isso, a gente precisa falar sobre regeneração. A excelente notícia é que o nosso corpo se recupera e pequenas trocas fazem um trabalho gigantesco. É só substituir os óleos de sementes reativos por azeite de oliva, trocar aquele suco líquido que sobrecarrega o fígado pelas frutas inteiras que são cheias de fibras, e na hora de comer folhas ricas em oxalato, é só cozinhar antes para quebrar esses compostos. São ações bem simples que salvam a função renal, abaixam a pressão e blindam o coração. Reconhecer onde o perigo se esconde é metade do caminho, né? Então, para fechar nossa análise de hoje com chave de ouro, dentre todos esses vilões ocultos na nossa rotina moderna, qual desses hábitos te surpreendeu mais? E mais importante, qual a gente deveria transformar primeiro? Pensar nisso pode ser exatamente o primeiro passo para uma biologia completamente renovada.